Sejam bem-vindos ao Pedincast 28. E o nosso tema central hoje é cardiopediatria como um dos pilares na assistência à criança grave. E hoje, antes de começar, eu já convido vocês a se inscreverem no nosso canal, já dá um like aí para não esquecer. Se estiver ouvindo a gente do Spotify, segue a gente pelo Spotify também, que vai ajudar bastante a gente nessa estatística sobre a importância mesmo de ter esse Pedincast para levar assuntos e temas de qualidade para você. Bom, então hoje inicialmente eu agradeço a doutora Kátia por ter aceitado o nosso convite. Então, a doutora Kátia é formada pela Universidade Estadual de Londrina, a nossa universidade, residência médica e pediatria pela UEL, residência em cardiologia pediátrica e residência em ecocardiografia pediátrica pelo Instituto do Coração em São Paulo, INCOR, e atualmente atua como cardiologista pediátrica e ecocardiografista pediátrica e fetal no nosso HU, né, no Hospital Universitário de Londrina e Hospital Evangélico, além das clínicas Cardiotria e Gemina. Então, muito obrigado, Kátia, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, eu agradeço esse convite e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Bom, esse tema, Kátia, na verdade, assim, desde que a gente começou a fazer esse projeto nosso, né, dos podcasts, né, dessas conversas que a gente tem, ele sempre esteve em nossa mente, né? Porque não tem como hoje falar de medicina intensiva, de cuidados intensivos, de multiprofissionalismo intensivo, sem falar de cardiologia. Mesmo não sendo uma UTI específica, né, de pacientes com cardiopatias congênitas e pós-operatórias de cirurgia cardíaca, eles sempre vão aparecer. Então, por isso a gente achou bem importante trazer esse tema, até porque, assim, além dos intensivistas, a gente tem outras pessoas que costumam seguir também, que são pediatras. Talvez tenhamos cardiologistas pediátricos e cardiologistas de adultos também que nos seguem. Então, acho que é um tema que vem bastante adequado para esse nosso momento. Sim, não, com certeza, cada vez mais a gente vem vendo a importância, né, das cardiopatias congênitas e a importância da equipe multidisciplinar nesse atendimento como um todo. Bom, Kátia, eu acho que uma das dúvidas que a gente mais encontra, né, até quando a gente eventualmente pergunta, né, abre uma caixinha de perguntas, né, sempre surgem dúvidas sobre cardiopatias congênitas. Se você tivesse que pontuar assim, as principais que servem não só para o intensivista se preocupar, mas com o pediatra também, que eventualmente vai receber esse bebê em sala de parto. Qual que você enumeraria para nós, por exemplo? Eu sempre digo que existe, de forma geral, a gente divide as cardiopatias, né, em cardiopatias acianogênicas e cardiopatias cianogênicas, né? As acianogênicas são as mais comuns, ainda bem, porque são as mais simples, né, de serem resolvidas. E dentre elas, e somando todas as cardiopatias, a comunicação interventricular, que é a CIV, é a cardiopatia congênita mais comum de todas, né? E, acima de tudo, acho que é realmente uma importância muito grande a gente falar sobre isso, porque existe uma incidência muito grande, né? Em relação aos problemas congênitos, as cardiopatias são as principais, né? Acomete aí cerca de 1 em cada 100 crianças sem nascidos vivos, e dessas cardiopatias são responsáveis aí por cerca mais ou menos de uns 4% de óbito fetal no primeiro mês de vida. Então, a gente precisa mesmo entender o máximo possível sobre elas e para poder dar o atendimento adequado. A CIV é a principal cardiopatia, está nesse grupo de acianogênicas, que são aquelas cardiopatias que não levam a cianose no primeiro momento, né? E, junto com ela, CIA, que é comunicação interatrial, persistência do canal arterial, defeito do septo atrioventricular, essas são as principais. E existe o grupo das cianogênicas, que são aquelas cardiopatias que ocorre mistura do sangue, e por isso são cianogênicas, levam a hipoxemia. Dentre elas, principalmente a tetralogia de Fallot, é a mais comum, seguida aí de transposição de grandes artérias. E a gente percebe assim que, embora exista todo esse desafio, né, quando nós recebemos essas crianças, que tem toda uma sistemática de cuidados direcionados para elas, né? Até interessante você destacar essa divisão, porque algumas condutas vão diferenciar mesmo, bastante, né? E até a monitorização, né? O que a gente espera de um grupo de cardiopatias, o que a gente espera do outro. E até um pouco antes da gente começar aqui, nós estávamos falando sobre a questão de uma data comemorativa, que é da prevenção de cardiopatias congênitas, e você comentava sobre o ecofetal, né, que agora existe uma mudança e divisão do nosso governo em relação à ecocardiografia fetal. Exatamente, agora 12 de junho, né, é o dia da conscientização da cardiopatia congênita, e justamente nesse mês foi sancionada a lei
pelo presidente, que coloca aí o ecofetal como rotina do pré-natal. Então, isso foi um grande passo para a gente, porque a gente via que não só, lógico que existem os fatores maternos e fatores fetais que aumentam o risco de cardiopatia, mas a maioria dos casos não tem nenhuma relação. E é uma relação multifatorial da causa da cardiopatia. Então, por isso, cada vez mais a gente via a importância do eco, que ele fosse feito para todas as gestantes. E agora sim ele é obrigatório e todas devem fazer, né? É essencial no pré-natal da gestante. Deve ser feito por cardiologista infantil, né? Isso é importante que seja reforçado, porque é o profissional mais capacitado para esse exame. Eu sempre digo que não é apenas um exame. Lógico, quando o exame está normal, é tranquilo, mas quando tem alguma alteração, nada como o próprio cardiologista infantil para dar a melhor explicação para a família e principalmente o acompanhamento, porque existem cardiopatias que devem ser acompanhadas no período fetal, que podem evoluir com piora. Algumas cardiopatias que têm tratamento intraútero ainda, e algumas cardiopatias que a gente precisa já reavaliar logo que nasce, outras que dá para reavaliar um pouco depois. Então, todo esse acompanhamento, além da conexão entre a gente, o obstetra, a gente com o cirurgião pediátrico, cardíaco. Então, a gente acaba fazendo essa ponte. Então, é muito importante que seja feito, preparo da família. Então, esses são vários fatores que mostram cada vez mais a importância do ecofetal para a gestante. E deve ser realizado ali, o ideal, entre 24 e 28 semanas de gestação. Pode ser feito um pouco antes, dependendo do caso. E, na verdade, acima de 28 semanas, a gente faz até o nascimento, se precisar. 24 a 28 semanas é o período ideal para que a gente consiga avaliar melhor o coração fetal. Mas, dependendo da necessidade, a gente vai acompanhando até o fim da gestação. E vai ser um desafio, né, Kátia? Sim. Considerando que é um assunto tão específico, poucos profissionais disponíveis e esses profissionais muito polarizados ainda nos grandes centros, sim, né? Sim, Como será que a gente vai conseguir, acho que primeiro, educar a população de que existe esse exame que é um direito e ele é tão importante quanto o morfológico ali naquele processo, né? E como de verdade operacionalizar isso para a atenção básica, né? Vai ser um grande desafio. Sim, com certeza. Acho que o primeiro passo foi esse, de se tornar obrigatório, porque não era, né? Mas é um desafio com certeza. A conscientização da população. Eu vejo que cada vez mais as gestantes procuram já sabendo o motivo do exame, né? Pouco tempo atrás elas iam fazer o exame, mas não entendiam muito o motivo e nem sabiam por que estavam fazendo. Mas hoje em dia a gente vai vendo que aos poucos, é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai vendo que aos poucos as gestantes estão mais conscientizadas, os obstetras também, os pediatras, isso precisa ser um tratamento assim, conjunto mesmo, né? E aos poucos a gente ir cada vez mais tendo mais cardiopediatras para que possa ajudar a gente nisso e disseminar não só para os grandes centros. E eu estava pensando aqui a importância da gente ter o mês de junho agora, também pensando nos profissionais que acabam triando essas crianças na atenção básica, né? Puericultura, muitas vezes acaba tendo um subdiagnóstico ali, e a criança de repente não está ganhando peso, né? Tem dificuldade de mamar, então faz cianose, enfim, dispneia. O quanto que ter um mês para a gente falar sobre isso, para treinar quem não é, às vezes, específico da área, para ter esse olhar diferenciado, para captar essa criança o quanto antes, né? As que passam por subdiagnósticos. Né? Existe um processo aí, né? Eu sempre digo para as gestantes, o ecofetal é o principal. Depois do ecofetal, também já é obrigatório o teste do coraçãozinho, que isso é feito para toda recém-nascido, né? Antes da alta do hospital, que também já exclui aí mais um pouco das cardiopatias. E além disso, depois o segmento é o acompanhamento pediátrico, justamente para tentar pegar esses detalhes que eu tento lá com os alunos explicar o máximo, pelo menos a parte mais básica, para que saiba direcionar, né? Isso aqui, não achar que sempre, que eu sempre digo, achar que não tem sopro, só porque não tem sopro não tem cardiopatia, não é sempre assim. Só porque é gordinho não tem cardiopatia, também não é assim. Ou tá rosinha, não vou nem ver a saturação, também não é assim. Então, existem algumas leis aí que não são 100% corretas, né? Então, é importante que a gente entenda o porquê de cada coisa para justamente saber direcionar, né? E até há pouco, Kátia, você comentou sobre o impacto, né? Sobre a própria mortalidade infantil. Sim. Quando a gente analisa, né, a questão do óbito infantil, a partir de 1 ano tem aquele impacto das causas externas, né? Mais abaixo de 1 ano, as malformações, né, elas têm um impacto importante e as cardiopatias participam de maneira significativa, né, dessa morbimortalidade infantil. Sim. E aí até ainda dentro do assunto da ecocardiografia fetal, a gente percebe assim que um dos impactos mais positivos é o reconhecimento precoce de uma cardiopatia que depende do canal arterial.
Eu sei que é um assunto que provavelmente é de domínio do pediatra, né, mas acho que vale até ressaltar o que o pediatra pode fazer na sala de parto, uma vez que ele já tem um diagnóstico de uma bebê que vai nascer com cardiopatia que depende do canal arterial. Né? Sim, esse é o nosso principal objetivo no ecofetal, né? Cardiopatias mais simples, né, entre aspas aí, mas CIVs pequenas, que a gente sabe que tem uma evolução boa, né? Às vezes a gente encontra no ecofetal, mas o objetivo maior do ecofetal é diagnosticar justamente essas cardiopatias que a gente vai conseguir mudar, né? Que tem um prognóstico diferenciado dependendo do tratamento que é realizado. Então, e são essas, né? Essas cardiopatias que a gente diz que são cardiopatias dependentes do canal arterial, elas, se a gente consegue esse diagnóstico antes, existe uma orientação específica já para a sala de parto e tudo. De qualquer forma, na sala de parto, eu sempre digo que é a sala de parto habitual. Lógico que sabendo qual é a cardiopatia, a gente já orienta. Vai saturar, vai ter uma oximetria um pouco mais baixa, ou tem risco maior de arritmia, alguma coisa, ou tem uma hipoplasia associada a uma hipoplasia do pulmão, então pode ter sinal mais de hipertensão pulmonar. Então a gente consegue orientar isso, mas em relação às medidas da sala de parto, no geral são as mesmas. Existe uma outra regra aí que o pessoal fica bastante com medo em relação ao oxigênio, né? Porque tem essa história de que, não é história, né? O oxigênio, ele realmente, a musculatura do canal arterial é sensível ao oxigênio, e o oxigênio é o principal fator para a constrição do canal. Mas eu brinco com os residentes, não é porque a gente vai lá dar oxigênio que o canal vai fechar instantaneamente, né? Então, o bebê nasceu, está hipoxêmico, a gente vai ofertar oxigênio. E não existe essa restrição. Lógico que depois, chegando à conclusão da cardiopatia ser cianogênica, a gente vai observar que não tem necessidade de O2 suplementar em alguns casos, se o paciente tiver um padrão respiratório adequado. A única cardiopatia que realmente a gente não deve dar oxigênio é a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Porque essa sim, a gente pode afetar drasticamente a evolução do paciente, né? É uma cardiopatia complexa, bastante grave, e que depende da pressão pulmonar elevada para manter o fluxo pelo canal arterial do tronco pulmonar para a aorta, e fazendo com que isso a gente consiga só assim perfundir as coronárias. Então, a partir do momento que a gente oferta oxigênio, isso vai levar a uma vasodilatação pulmonar, a pressão pulmonar vai cair e o fluxo pelo canal arterial vai ficar claudicante. Com isso, pode ocorrer isquemia miocárdica. E geralmente essas crianças acabam falecendo por isso. Então, quanto mais a gente puder evitar o oxigênio nessa cardiopatia em específico, aí sim. Mas as outras, a gente oferta o oxigênio até estabilizar a criança. Então, sala de parto normal. E aí, chegando na UTI, sim, aí cateteriza catéter umbilical, né? Inicia a prostaglandina, que é o que vai manter o canal arterial pérvio. E aí, para a gente repetir a avaliação e direcionar o tratamento. E aí, pensando, né, nas questões dos cuidados, uma coisa é esse bebê nascer num centro que a equipe já está acostumada com essa condução, sim, né? Já tem um diagnóstico intraútero, já nasce, estou esperando esse bebê. Outra coisa é a gente não ter esse diagnóstico ou desconfiar dele. O quanto que é importante a comunicação entre a equipe, muito né? Importante, e o esclarecimento. Né? Essa criança ela vai saturar tanto, né? Essa criança você não vai ofertar oxigênio. Porque isso gera uma ansiedade para a equipe, sim, que não está acostumada a cuidar, né? E a gente já tem lá no hospital universitário, sim, esse contato frequente, né? Com os médicos neonatologistas e com o pessoal da terapia intensiva também, da pediátrica. Então, isso a gente consegue fazer bem tranquilamente e até para a família. Eu sinto que fica também mais cômodo, né? A confiança também aumenta, né? Com certeza. Você comentou há pouco, Kátia, sobre a questão da prostaglandina, né? E a gente sempre usou, né? Mas eu me lembro que quando as primeiras experiências prescrevendo prostaglandina, a gente usava uma dose bem maior do que a gente usa hoje, né? Eu me lembro de começar com dose de 0,1 micrograma por quilo por minuto. Aí, com o tempo, a gente foi reduzindo essa dose, tanto é que hoje a gente começa com uma dose 10 vezes menor. Exatamente. E é de praxe. É porque também a gente tem essa facilidade de fazer o ecocardio precocemente pós-natal. E a gente vê que com 0,01 o canal está lá bem aberto, né, com o fluxo mantido. Eu pergunto isso, Kátia, porque recentemente até surgiu uma pergunta para nós, em que eles perguntavam assim, se haveria a possibilidade ou se seria viável começar com uma dose de prostaglandina mais alta para depois reduzir.
Exatamente, isso é interessante, porque se a gente for olhar na literatura, fala que a dose é de 0,01 até 0,1. Então, é muito amplo e realmente a gente observa que, às vezes, recém-nascido que vem de outro serviço, que não tem muito hábito de cuidar dessas crianças, vem com uma dose bem mais alta. E realmente, hoje, a gente usa 0,01 até no máximo 0,02. Esse caso que eu citei, que viu um recente, eu acho que não sei se a gente já estava gravando, mas da transposição de grandes artérias, o bebê chegou com o canal fechado, eu dobrei a dose para 0,02, não abri o canal, mas assim, não vai ter muito ganho a gente aumentar tanto, então é 0,01 até 0,02. O que a gente vê às vezes, até que com essa dose o canal fica muito amplo, e às vezes a gente deixa metade dessa dose ainda. Certo. E a prescrição da prostaglandina ainda em sala de parto? Você acha que tem algum cenário que seria interessante começar ainda na sala de parto? Não, doutor. Normalmente a gente vê que a criança fica bem, o canal também ele não vai fechar realmente instantaneamente. Mantém essas cardiopatias dependentes do canal, eles têm o formato do canal que a gente fala que é ductus dependente. Então ele tem um formato diferente, ele vai... Como o fluxo por ali está sendo mantido constante, ele não leva a um fechamento rápido. Existem alguns raros casos que realmente o bebê nasce e o canal fecha instantaneamente, mas a gente não tem como prever isso, não. Normalmente a gente orienta a sala de parto normal, chegou na UTI, geralmente também é um processo rápido, né? Vai fazer a cateterização umbilical, iniciar a prostaglandina, e aí a gente vai chegar logo depois, reavalia, repete o ecocardiograma, vê se tem algum detalhe ou outro. Geralmente essas crianças, algumas delas evoluem com hipertensão pulmonar, então às vezes precisa de um cuidado específico referente à hipertensão pulmonar própria do recém-nascido mesmo, mas importante também ter a incubadora para manter a temperatura do paciente, correção de distúrbios eletrolíticos e metabólicos, mas no geral é mais isso que a gente precisa fazer. Mas a importância de manter um transporte, por exemplo, se vier referenciado de um outro local, né? Sim, aí se não for, se vier nascer em outro lugar, aí com certeza o ideal é que inicie a prostaglandina já no serviço de origem. E do outro lado da família, que muitas vezes a gente percebe, né? Sempre que uma família tem um diagnóstico de uma cardiopatia congênita, isso gera uma situação de bastante apreensão por parte da família, ansiedade, porque tem aquela dúvida, opera, não opera, trata com medicação, não trata com medicação, não faz nada e acompanha. E se você tivesse que pontuar, Kátia, aquelas cardiopatias assim, que você diria que tem uma urgência para operar, qual que você citaria? Geralmente são essas do período neonatal, né? E justamente essas cardiopatias que são dependentes tanto do canal quanto da comunicação interatrial. Então, são todas cardiopatias que devem ser operadas no período neonatal. Principalmente se existe alguma complicação, por exemplo, se nesses casos a CIA ou o canal arterial estão restritivos. Então aí a urgência vai se tornando maior, né? Nesse caso que eu falei, do bebê que nasceu com transposição, logo que eu consegui fazer o exame com 4 horas de vida mais ou menos, a CIA era restritiva e o canal estava fechado e a criança era totalmente dependente das duas coisas. Então a urgência subiu ao máximo, né? Mas essas crianças, desses pacientes no geral, que têm essas cardiopatias dependentes de CIA e canal, devem ser operados no período neonatal. Então, por exemplo, uma tetralogia de Fallot, que o canal arterial já fechou, está fazendo crise de hipóxia, tem que ser urgenciado. Uma coarctação de aorta, que o canal já fechou também, a mesma coisa. Cardiopatias como a transposição, que geralmente evoluem é comum ter CIA restritiva, também tem que ser operadas já o quanto antes. Então existem algumas cardiopatias, a hipoplasia do coração esquerdo também é uma cardiopatia que deve ser operada nos primeiros dias de vida. Então essas cardiopatias no período neonatal são mais urgências mesmo cardiológicas, né, que devem ser operadas logo. Eu até me recordo quando eu era residente da terapia intensiva pediátrica, o meu estágio externo foi no INCOR, onde você fez a sua residência. E, coincidentemente, naquela época, eu lembro de ter tido, das 10 vagas da REC, né, da recuperação infantil, tinham 6 que era síndrome do coração esquerdo, né, da hipoplasia do coração esquerdo. E a gente percebia, assim, que lá recebe de todo o Brasil, né? Quanto mais longe geograficamente era, a criança chegava mais grave para operar.
Então, acho que isso demonstra mesmo essa questão do tempo, né, entre o diagnóstico, o reconhecimento Sim. da cardiopatia e o tratamento específico. Né? Eu acho que é tudo, né? Não fez, às vezes não consegue fazer o diagnóstico precoce, nasce, não tem o diagnóstico, às vezes começa a tratar como um quadro infeccioso, não tem um cardiologista infantil para que faça avaliação dessa criança. Então, isso são horas que passam e a gente acaba perdendo muito tempo, né? E aí, realmente, a gravidade da criança vai aumentando. Nos casos em que a gente já tem o diagnóstico pré-natal e já nasce sabendo de tudo que tem que ser feito, vai muito liso o tratamento, né? A gente já sabe o que tem que fazer, já estabiliza a criança da melhor forma possível, já para deixar preparada para a cirurgia, né? E aí, o momento ideal nessas cardiopatias é já no período assim que estabilizou a criança, desde que não tenha um peso muito baixo, a gente já consegue operar. E até assim, acho que um outro ponto que você comentou também, que eu percebo que ainda hoje gera uma certa ansiedade, mas daí não só nas mães, mas no profissional de saúde também, que é em relação à oximetria, né? Sim. Eu já presenciei situações assim, de crianças com cardiopatias cianóticas em que a mãe está explicando que ele pode saturar mais baixo, né? E existe um alvo assim que é um padrão para todos esses bebês, Kátia? Mais ou menos, assim, a gente sabe que pensando naquilo que eu falei no começo, dos grupos, né, cardiopatias acianogênicas é para que sature e a saturação seja normal. Exceto se existe hipertensão pulmonar associada, que aí realmente a saturação vai ser mais baixa, mas fora isso é para elas saturarem normal. No grupo das cardiopatias cianogênicas, como vai haver mistura de sangue arterial e venoso, então a gente espera uma saturação em torno de 75% a 85%, que é mais ou menos o equilíbrio, para que a gente mantenha um equilíbrio entre o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico. É claro que, às vezes, essas crianças não respeitam isso. Né? Às vezes é frequente que a gente tenha cardiopatia cianogênica e a criança está saturando 98%. Isso já é um sinal para a gente que está indo muito mais sangue para o pulmão do que deveria. Então, nos primeiros dias vai ficar tudo bem, mas muito provavelmente, com o decorrer dos dias, da primeira semana, segunda, essa criança vai evoluir com hiperfluxo pulmonar, né? Mas saturando em torno de 75% a 85%, dependendo de um caso ou outro, geralmente está ok. Não precisa, se a criança tiver um padrão respiratório adequado, a gente mantém sem oxigênio. O que a gente costuma fazer é colocar no leito vários avisos, né? Então a gente já coloca, para essa criança o alvo é esse. Não só para saturação, mas no caso, por exemplo, pressão arterial média também, a gente costuma fazer isso. Porque realmente, às vezes, as mães já estão mais... Eu falo, é importante que as mães saibam mesmo, né? Esses dias eu atendi também no ambulatório do HC. A mãe perguntou, era uma cardiopatia acianogênica, a criança estava insaturada, estava hipoxêmica, saturando nos 88, 89, com quadro de bronquiolite. E realmente a dúvida foi essa, entre o profissional de saúde, na dúvida se aquela saturação era o ideal da cardiopatia, e a mãe também na dúvida. Aí eu falei, não, a cardiopatia do seu filho realmente a saturação tem que ser normal. Então foi feito no fim, acabou tendo sido feito o que era para ter sido feito mesmo. Tratou a bronquiolite e recuperou a saturação. E é uma coisa que de certa forma a gente sabe, né, Kátia? Porque se a gente for pensar assim, né, que quando a gente tem uma cardiopatia cianótica ou cianogênica, a gente sabe que a saturação venosa central, por exemplo, vai ser de 70% a 75%. Então, por que a gente não aceita que a oximetria de pulso desse bebê que tem um shunt comprometido não seja mais baixa, né? Sim, acho que é um pouco a ansiedade nossa mesmo, né? E um pouco informação, entender exatamente a cardiopatia e saber que aquilo está suficiente para a criança naquele momento, né? Qualquer medida a mais, a gente pode trazer mal à criança, né? E nesse bebê nosso, né, especificamente que fica na UTI, além do oxigênio, tem a própria ventilação mecânica, né, que a depender da necessidade de parâmetros ventilatórios que ela tem, ela pode atuar diretamente na resistência vascular pulmonar. Sim, às vezes isso pode ser usado a favor, né, se possível, né. A gente tenta usar, dependendo da cardiopatia, usar a ventilação a favor da fisiologia da cardiopatia, né. Eu acho que já está bem claro que o 100% é ruim. Sim. Né? Acho que isso a gente já fala bastante, 100%, né? Não dá, não é o alvo, ninguém faz isso. Mas é questão da educação para a individualização. E aí que eu comentei a questão do serviço, né? Se está acostumado a receber ou não essas crianças. Faz muita diferença, né? A experiência do serviço, saber que existe a gente por trás para ajudar a informar. E experiência mesmo, quem está vendo todo dia, né? Já sabe como elas se comportam, né? É diferente de aparecer um bebê que a equipe não está acostumada, né?
São aqueles casos bem desafiadores mesmo. Uhum. E do outro lado, né, desse grupo de cardiopatias congênitas, a gente tem as acianóticas ou as acianogênicas, que raramente, com algumas exceções que você já pontuou bem, elas vão precisar de uma cirurgia tão precoce, né? Até porque, você pode me corrigir se eu estiver errado, normalmente nos primeiros 30 dias essas crianças ficam relativamente bem, né? Sim. Por conta da resistência vascular pulmonar aumentada, que de certa forma é protetora. Perfeito. E a gente tem visto que uma parte dessas crianças operam ali por volta dos 4 ou 6 meses de idade. E para o pediatra, Kátia, que às vezes não tem um cardiologista pediátrico de referência, está num município que não tem esse especialista. A partir de quando ele pode assim começar a desconfiar que aquela criança que tem uma cardiopatia acianótica talvez precise operar antes daquilo que a gente espera? Assim, vamos pensar, as cardiopatias acianogênicas, a gente pensa principalmente nessas de hiperfluxo pulmonar, mas só vou chamar a atenção de mais um grupo que tem aí dentro, que são as cardiopatias obstrutivas. Então, por exemplo, estenose aórtica, estenose pulmonar, que elas normalmente, se for um grau leve, não vão ter muitos sintomas além do sopro, né? Então, essas cardiopatias a gente só indica cirurgia se houver algum comprometimento no ecocardiograma de disfunção cardíaca, algum sintoma, ou se chegar num grau mesmo avançado. Tirando essas cardiopatias, realmente a gente vai sobrar as cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. E aí, realmente, a indicação cirúrgica, geralmente por volta de 6 meses. Para a criança ter um tamanho, um peso mais adequado para uma cirurgia mais segura, né? E o senhor está certo, perfeito. No primeiro mês de vida, a gente tem um padrão de hipertensão pulmonar próprio do recém-nascido que vai proteger mesmo essas crianças do hiperfluxo. Então, a gente consegue... Essas crianças vão bem no começo, né? Principalmente a primeira semana, a segunda semana, às vezes algumas já depois da segunda semana a gente já começa a ver alguns sinais de que o fluxo pulmonar está aumentando justamente pelos shunts. E aí é o momento que a gente começa as medicações anticongestivas para tentar proteger essas crianças da insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca é que vai nortear a gente a indicação de cirurgia ou não. Então, a gente vai começar com medicações anticongestivas, diuréticos, vasodilatadores, para tentar proteger do hiperfluxo. E o momento para a cirurgia, quando que a gente opera precocemente? Quando a gente vê que mesmo com medicação otimizada, essa criança não está tendo ganho em esperar. É o que eu sempre falo para as famílias, a gente tem que colocar numa balança. Então, por enquanto, naquele momento, isso é diariamente, né? Naquele momento a criança está medicada, está ganhando peso, não está tendo infecção de repetição, está conseguindo ficar bem, mamar, indo tudo bem, a gente consegue esperar. Esperando para ela é melhor. Agora viu que medicação otimizada, a criança está com dificuldade de ganhar peso, taquicárdica, taquidispneica, infecção de repetição, a gente não tem. Aí é a gente fazer errado se continuar esperando. Aí a balança pende ao contrário, né? E aí realmente a indicação é de operar precocemente. O ideal é que a gente opere em torno de 6 meses, mas acaba sendo mais precoce nesses casos que mesmo com medicação otimizada a gente não vê que a criança mantém a insuficiência cardíaca refratária, né? E é o que a gente observa mesmo na nossa prática, né? Que já está com as doses todas certas, famílias boas, né? Seguindo certinho o tratamento. Aí, às vezes, tá até com a dieta já otimizada, com calorias, tudo, e aí não ganha peso, para não dizer que perde peso. Perde peso. Né? A gente não tem vantagem nenhuma, né, em aguardar mais. E aquelas que ficam lá também com estertoração persistente, né, com sinais realmente de congestão pulmonar, né? Que é o único risco nesses casos, quando a gente acaba tendo que indicar cirurgia muito precoce, é que pelo tamanho da criança, pode ser que o cirurgião acabe optando por fazer uma cirurgia paliativa. Então, fazer uma bandagem do tronco pulmonar ao invés de corrigir a CIV. Pelo risco mesmo de correção da CV, ter lesão residual, ou acabar lesionando o feixe elétrico, evoluir com bloqueio atrioventricular total, precisar de marca-passo. Então, pesando riscos e benefícios, às vezes acaba que essa cirurgia acaba sendo uma cirurgia paliativa, mas ok, né? E aí a gente espera a criança crescer um pouco mais para fazer a cirurgia corretiva, né? Por isso que a gente tenta, quanto mais puder, esperar mesmo próximo dos 6 meses. Mas existem essas crianças, também tem muitas comorbidades associadas, né? Tem relação com síndrome genética e tudo. Então, às vezes, somando tudo, a gente realmente não consegue. Eu acho que a gente vive, né, Kátia, uma era até privilegiada, né? Porque hoje a gente tem, então, os especialistas, como você. Temos o ecocardiograma, né? Que está disponível hoje, né? Até por um custo menor para a população em si. E aí você citou essa questão das cardiopatias que são tratadas de modo cirurgias paliativas, né?
Eu vejo que principalmente as cirurgias com componente obstrutivo, né, tipo uma atresia tricúspide ou mesmo a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. E aí o bebê segue aquela trajetória, né? Blalock, depois a cirurgia de Glenn, depois a cirurgia de Fontan. Por outro lado, eu vejo assim, que o acompanhamento dessas crianças durante todo esse processo, né, de cirurgias tem sido cada vez melhor. Você acha que isso tem refletido numa expectativa de vida maior para esses pacientes? Sim, né? Essas cardiopatias que a gente chama de univentriculares, né? Ainda são um desafio para a gente, né? Principalmente, e aí o que faz muita diferença é se o ventrículo principal acaba sendo direito ou esquerdo, né? Quando são cardiopatias que o ventrículo funcional é o ventrículo esquerdo, esses pacientes vão melhores, né? Agora, quando é o ventrículo direito ele ainda sofre bastante para aguentar toda essa etapa, né? Essas etapas de cirurgia. E a gente vê, mas de qualquer forma, a gente vê que cada vez mais as crianças estão seguindo, a gente está conseguindo passar do segundo estágio, terceiro estágio, pacientes adultos aí, né? Que a gente vê que chegaram lá. Então, é um desafio, com certeza. Mas a gente sabe que tem tratamento e a gente consegue cuidar bem. E é um conforto, né, para as famílias. Eu acho que vira uma rede de apoio, né? Sim. Porque é muito pro familiar ver o filho de uma outra pessoa que tem a mesma comorbidade, crescendo, se desenvolvendo, tendo essa oportunidade. É uma questão, às vezes, de ajustar, porque precisa ir para os grandes centros, né? Sim, precisa. Da questão dos acompanhamentos, isso não tem jeito, né? Sim, eu fico, às vezes, falo, poxa, às vezes a gente dá um diagnóstico no ecofetal, sabe, de uma cardiopatia grave, e aí causa aquele estresse enorme na família, porque não tem como, né? Eu fico pensando, poxa, será que diferença, às vezes, se tivesse nascido e descoberto depois, no dia que nasceu, será que a família não ia ficar, pelo menos não ia sofrer ali o final da gestação? Mas no fim, a gente vê que quando a gente faz o diagnóstico precoce, realmente a família é um sofrimento enorme no momento do diagnóstico, mas a gente está ali junto, né? Então é o que eu falo para as mães, eu estou junto com vocês, a gente vai seguir esse caminho junto até o nascimento, eu vou conversar com o seu obstetra, eu vou conversar com o cirurgião, você vai conversar com o cirurgião, então eu sinto que elas se sentem mais seguras e a hora que o bebê realmente nasce, a família está mais preparada, né? Então, esse apoio e essa preparação e a segurança que eles têm acaba sendo melhor mesmo. A rede de apoio, até para se organizar, vai ter que mudar, né? Vai ter que ficar um tempo afastado, porque às vezes é uma cidade pequena, né? Eles conseguem pensar numa logística. Senão é tudo muito corrido, né? E fica aquilo muito conturbado. Ou seja, o cardiopediatra, além de cuidar da criança, cuida da família também. Cuida da família. É verdade. E até falando um pouco, né, Cátia, sobre essas crianças que têm essas patologias cardíacas mais graves, nós temos aquelas que vão cursar com crises hipoxêmicas, né? Que eu vejo que em termos de cardiologia infantil, talvez seja uma daquelas situações de maior urgência, né? Que eventualmente elas vão chegar num pronto-socorro. Se chega num pronto-socorro de um hospital de alta complexidade, tudo bem, mas eventualmente mora numa cidade distante e o primeiro atendimento vai ser num hospital secundário, por exemplo. E para o pediatra ou até para o clínico geral, muitas vezes é um clínico, né, que estará de plantão nesse serviço, o que ele pode fazer num primeiro momento em que ele sabe que a criança tem uma cardiopatia, porque a mãe vai trazer essa informação, e que chega para ele como características de uma crise hipoxêmica? Primeiro, eu oriento sempre as mães a sempre ter... Primeiro, é que elas saibam exatamente qual é a cardiopatia, né? Porque esse é o primeiro grande erro aí, entre aspas, né? De chamar tudo de sopro, né? Então, isso acaba que, enquanto está acompanhando com a gente, tudo bem, mas vira e mexe, esses pacientes acabam sendo atendidos em outros serviços e não tem o diagnóstico, né? Então, é importante que a família saiba o diagnóstico, ou pelo menos carregue com a família um documento que tenha o diagnóstico, né? Isso já ajuda bastante. No caso de crise de hipóxia, a principal é por tetralogia de Fallot, né? Então, isso é outra coisa que eu falo bastante com os residentes, porque eles que vão pegar na prática, até mais que eu, né? Eles que vão atender, eles estão lá na porta de entrada. Então, esses pacientes chegam com crise hipoxêmica, geralmente, meu filho tem tetralogia de Fallot, começou a ficar molinho, chorou e ficou molinho. Geralmente é essa história. E é a saturação bastante baixa, né? Então, primeiro, oxigenoterapia. Então, dá aquele desespero mesmo inicial, mas a gente tem que monitorizar, pegar um acesso venoso, e o oxigênio é o primeiro. Às vezes, pode ser só por uma desidratação. A criança teve um quadro febril e desidratou, um episódio de uma diarreia aguda. Então, às vezes, uma expansão com soro fisiológico. Então,
começar pelo simples, ofertar oxigênio, expansão com soro fisiológico, a partir daí. É muito importante que a gente cede essa criança, né? Porque às vezes a própria agitação faz com que o infundíbulo ali na saída do ventrículo direito, ele feche mais, a criança vai ficar mais taquicárdica e aí a gente não consegue mesmo que vá o sangue para o pulmão. Então, ceda a criança, a gente pode usar morfina ou até mesmo ketamina vai ajudar, até no que a gente estava conversando hoje de manhã, né? Realmente a ketamina, ela vai levar uma vasodilatação pulmonar e vai facilitar com que o fluxo vá melhor para o pulmão. E, além disso, o beta-bloqueador ajuda também, porque vai relaxar o músculo do infundíbulo, diminui a frequência cardíaca, aumenta o enchimento ventricular. Então, todas essas são medidas que podem ser usadas lá na emergência, né? E aí, além disso, depois que fizer tudo isso, aí realmente a gente tem que avaliar o que aconteceu. Se a criança já tem já tem um Blalock, por exemplo, aquele Blalock ocluiu, ou se aquilo ali, o canal já fechou, depende da idade da criança, a gente já vai ter que indicar cirurgia ou não. E essa questão do Blalock ficar obstruído, ocluído, talvez seja uma das situações mais dramáticas para essa criança, né? Nós já tivemos umas situações assim que de repente chega, ela já operou, já tem o Blalock confeccionado, e de repente chega sem sopro, né? Que é um dos sinais que o Blalock fechou, né? E muitas vezes a gente via mesmo que, em alguns casos, apenas na oxigenoterapia e na hidratação adequada, aí já começa a aparecer o sopro, já começa a ter uma saturação um pouco melhor, né? Sim, lembrar de não usar diurético para essas crianças, né? Porque às vezes acaba que em outro serviço, a pessoa que atende também por inexperiência mesmo, se usar diurético aí é mais um fator prejudicial nesses casos, né? Então, diferente, por isso que eu reafirmo novamente os grupos, né? O grupo das acianogênicas, esse sim a gente tem que ter muito cuidado em dar volume, enquanto que o grupo das cianogênicas, a gente pode dar volume quase que à vontade, principalmente se estiver bastante insaturado, né? É importante que a família saiba a saturação basal da criança, porque às vezes, meu filho satura 80%. Chegar lá saturando 80% é o basal dele, mas chega saturando 65%, 70%, alguma coisa aconteceu. Então, aí realmente vale a gente entrar com essas medidas, né? E esse dar volume seria qual que é a proporção? 10 ml por quilo? 10 por quilo. A gente sempre começa... Mas 10, assim, né? 10 é o cardiologista gosta de 10, sabe? Mas... Esse Vitor gosta de 5. Não, tudo bem. Porque o BS, eles gostam de 20, né? Dependendo desses casos de crise de hipóxia, pode dar 20. O coração vai aguentar bem, sabe? Não tem problema realmente no volume. E às vezes é o que o doutor falou, às vezes é só oxigênio e volume já recupera, né? Essa questão do volume é uma coisa muito louca, né? Se a gente for parar para pensar, porque tem que ter realmente muita noção da condição clínica da criança, porque ele pode ser algo que é essencial para o restabelecimento, como pode ser um tiro no pé, né? Exatamente. Dependendo da situação, né? Se for uma criança com insuficiência cardíaca, por exemplo, tá lá com uma bronquiolite, tá saturando mal, mas é uma cardiopatia de hiperfluxo, aí acha que tá saturando mal, vai fazer volume, aí às vezes faz mal. 10 ml por quilo não tem erro. Não tem erro. 10 ml dá para fazer. Agora, se tiver com muito ICC, aí pode fazer mal também. Eu acho que a Kátia, como foi aluna da UEL, deve se lembrar daquela frase que tinha na porta da UTI de adultos, né? Que o intensivismo é a arte de dar volume. É verdade. Em épocas em que se abria mesmo a quantidade, né? Na verdade, que a frase ainda está certa, mas talvez a gente acrescente de dar adequadamente o volume. Exatamente. E aí, com o tempo, eu acho que a terapia intensiva de adultos, crianças e recém-nascidos, ela se aproximou muito da cardiologia, porque o cardiologista sempre teve essa preocupação de dar muito volume para a criança, né? Então, hoje eu vejo que a terapia intensiva e a cardiologia se aproximaram nesse objetivo comum, que é tentar poupar um pouco o volume. Né? Sim, a gente vai vendo que muito também não é tão bom assim, né? Mas às vezes é necessário. E você citou a questão das crianças com tetralogia de Fallot, né, Kátia? E assim, quanto que essas crianças foram importantes para a evolução da própria cardiologia, né? Muito, né? Acho que o próprio procedimento de Blalock-Taussig Vivian, né, que deveria ter um terceiro nome, ele foi desenvolvido por conta dessas crianças, né? Num ambulatório grande de um cirurgião cardíaco e de uma cardiologista pediátrica, né, que era Taussig, que desenvolveu a técnica da cirurgia de Blalock, né? Realmente, hoje é amplamente utilizada, né, não só para a tetralogia de Fallot, mas como a primeira etapa aí de muitas cardiopatías, dessas univentriculares, que a gente vê que evoluem com muito hipofluxo pulmonar, e precisa mesmo, né? Então, nessas cardiopatias univentriculares, o que eu sempre digo
são cirurgias paliativas. Então, o Fontan é uma cirurgia paliativa, né? Mas a gente não consegue fazer diretamente. Então, passa por etapas. A primeira etapa, ou é o Blalock, ou é uma bandagem do tronco pulmonar, a depender da clínica da criança, né? Se o paciente é uma cardiopatia que vai levar hiperfluxo pulmonar, a gente vai partir para uma bandagem do tronco pulmonar para segurar um pouco esse fluxo. Se é uma cardiopatia com hipofluxo pulmonar, vai ser o Blalock, para dar um fluxo adicional para a artéria pulmonar, para oxigenação, isso já logo nas primeiras semanas de vida, né? E aí lá, por volta de 6 meses, mais ou menos, a gente parte para a cirurgia de Glenn, e aí por volta mais, aí a gente consegue esperar um pouco mais, dependendo da oximetria da criança, em torno de 3 anos, 4 anos, que a gente vai para a cirurgia de Fontan. Então, várias cardiopatias que hoje em dia a gente usa bastante o Blalock, né? E a cirurgia de Fontan sempre me lembro muito da primeira recomendação que o cirurgião cardíaco traz, né? Estuba logo, né? Estuba logo. Porque a manutenção de uma resistência vascular pulmonar aumentada pode comprometer completamente a cirurgia. Sim, né? É uma cirurgia muito delicada e que o fluxo venoso vai estar ali totalmente dependente da gravidade, né? Então, a pressão pulmonar acaba atrapalhando muito, com certeza. Talvez por isso que eles esperem realmente para operar no momento bastante adequado, né? Sim. Sem infecção, sem qualquer outro risco de comprometer todo a técnica cirúrgica. Né? Vários critérios, né, que a gente tem que avaliar antes de indicar o Fontan, né? Avaliar as artérias pulmonares, pressão pulmonar, tudo para que possa permitir com que o fluxo no Fontan, e tanto no Glenn também, que eles circulem de forma livre, né? Sem nenhum risco de obstrução. E sobre, saindo um pouco então dos defeitos estruturais, Kátia, sobre os defeitos de ritmo, né? Que eu acredito que até para o pediatra geral mesmo, para o intensivista, né, neonatal, intensivista pediátrico, e a equipe que vai cuidar desse bebê dentro das UTIs, as taquicardias ainda são bem frequentes, né? Acredito que a supraventricular seja mais comum que a taquicardia ventricular, mas que é importante também o diagnóstico precoce para um tratamento adequado também, né? Sim, acho que assim como a crise de hipóxia, talvez a ataque supra seja a segunda maior desespero ali no pronto-socorro, né? E é bastante frequente, né, em crianças. A gente vê hoje que tanto o período neonatal como crianças maiores, na infância, a maioria é desencadeada porque a gente chama de taquicardia por reentrada atrioventricular, quando existe uma via acessória para conduzir, né? E conduz tanto pelo nó AV como pela via acessória. A maioria na infância, enquanto que lá na adolescência, adulto, é mais reentrada nodal, tudo no nó AV. E esse é um tipo de arritmia que tem uma evolução muito benigna na infância. Cerca de uns 80% acaba desaparecendo. Então, a gente acaba cuidando, fica bem mais tranquilo em relação ao tratamento, porque é uma arritmia benigna, mas ela deve ser bem tratada no começo, né? Então, é importante que a gente faça o tratamento adequado na sala de urgência ali, para que a criança se mantenha bem e a gente consiga aí depois mais para frente acompanhar e a maioria das vezes consegue suspender a medicação. E embora assim a gente saiba que até o PAUS, né, traz recomendações específicas sobre isso, aí eu vejo que ainda às vezes tem dúvida, né, sobre, por exemplo, quando usar adenosina, dose de adenosina e até a sistemática, né, para a administração dela. Né? A gente fez até um protocolo, sabe? Porque realmente não é uma coisa, é frequente, mas não é tão frequente e a gente acaba esquecendo mesmo, né? Então, o ideal é que a gente, primeiro, sempre o básico, monitorização, acesso venoso, avalia no geral a criança, PA, sinais de perfusão e aí a gente vai avaliar, tá em taquisupra mesmo? Consegue fazer? O ideal é que a gente faça um eletro no momento da taquisupra. Isso vai ajudar a gente a confirmar se é por reentrada nodal ou não, se é por reentrada atrioventricular. E aí sim, a gente pode sempre tentar uma manobra vagal, independente da idade. Então, aquele saquinho com água e gelo, isso dá para todas as idades. A gente deixa por 30 segundos no rosto, às vezes a gente consegue reverter só com isso. Fez isso, não reverteu. A gente pode partir para adenosina. Então, dá para fazer aí até... Eu geralmente faço uma dose de adenosina, repito aquela dose, não saiu, aí eu já parto para amiodarona. Ataque de amiodarona, isso pensando numa criança estável, tá? A maioria assusta muito a gente, ataque supra. A criança está lá com 200 e tanto de frequência, mas a maioria das vezes a criança está ótima. A gente está pior. A gente está pior que elas. Mas ela está ótima. Então é difícil que haja instabilidade. De qualquer forma, a gente tem que avaliar isso. A criança é estável, dá para a gente fazer um ataque de amiodarona e depois que corre o ataque, às vezes eu tento mais uma dose de adenosina.
a terceira dose de adenosina não saiu, aí a gente deixa a amiodarona contínua. A adenosina a gente faz 0,1 mg por quilo. E a amiodarona, o ataque de 5 mg, e depois a gente deixa 5 mg e vem bomba também. E aí, normalmente, a gente vai aumentando aí de 2,5 mg por quilo a cada 2 horas, dependendo. Também a gente não pode aumentar muito rápido, porque a hora que impregnar, a criança vai fazer uma bradicardia. Se a gente for aumentando muito, faz uma bradicardia importante, além de outros efeitos colaterais da amiodarona. E aí a gente vai assim, qualquer momento, reavaliando a criança, se tiver qualquer instabilidade, aí a gente parte para cardioversão. E a adenosina, né, às vezes não está funcionando porque a técnica de administração também não está adequada. Exatamente, né? isso Sempre é muito confirmar, importante. Né? Que seja feito de forma rápida, né? Com a torneirinha, né? A gente sempre orienta a técnica da torneirinha, o acesso mais central possível, né? Já administra, já faz o flush em seguida. Isso é muito importante, porque às vezes é só isso, não funcionou porque não fez da forma correta, né? A adenosina ela é chata porque tem esse detalhe, o tempo de meia-vida é muito curto, então a gente precisa fazer rápido mesmo. E dá um susto na gente, agora a gente já acostuma, né? Sabe que vai cair, como que fala? Vai baixo na mão de Deus e volta, né? Dá um mal-estar, né? Dá um mal-estar, mas de uma certa forma, para quem não está familiarizado, assusta bastante, sim, né? sim. A gente vê lá, sei lá, 200 caindo para 40, né? É desesperador. E o monitor tem um delay, né? Aquela coisa... Demora um pouquinho. Demora. Mas é importantíssimo, porque às vezes é nessa hora, por exemplo, no caso de flutter, às vezes é nessa hora que faz a adenosina e diminui a frequência que a gente consegue ver o serrilhado do flutter. Então, é muito importante para o diagnóstico, sabe, também. Então, a gente tem que fazer. Sempre vale a pena, sempre com o monitor junto, o carrinho de parada junto, e se conseguir fazer o eletro na hora da infusão da adenosina, melhor ainda, porque a gente consegue avaliar isso. Cardioversão entra em que momento? Aí, se tiver alguma instabilidade. Qualquer momento, às vezes até mesmo na entrada. Teve um tempo atrás, a gente teve um caso de uma bebezinha também recém-nascida. É difícil a gente ver estabilizar, mas a bebê começou a ficar perfusão ruim, pulso ruim, e aí a gente teve que cardioverter. Então, geralmente a criança fica muito bem. Tá. E aí dá pra gente tentando tratamento clínico só, tenta adenosina, não funcionou a amiodarona e vai aumentando a dose de amiodarona em bomba. Em qualquer momento, teve alguma instabilidade hemodinâmica, a gente parte para cardioversão. Aí faz meio já. Vai de meio a 1 joule por quilo. Né? E essa questão do efeito que a adenosina causa, eu já vi pacientes adultos realmente que relatam que é a sensação de morte mesmo. Isso né? Dá uma sensação muito ruim mesmo. E na criança a gente vê assim que quando é lactente, por exemplo, a gente faz a adenosina e de repente eles param de chorar, parece que deram uma acalmada. A hora que acelera a frequência, eles choram assim, doído mesmo, sabe? Como se tivesse experimentado uma sensação muito ruim. Eu acho que não deve ser uma sensação muito boa, realmente. E tanto a adenosina quanto a amiodarona foram conquistas farmacológicas nessa área, né, Kátia? Porque antigamente, quando se tinha somente lidocaína, verapamil, né, acho que muitos casos de taquicardia não conseguiam ser revertidos e acabavam indo para a cardioversão sincronizada. Sim. Né? Hoje em dia, a amiodarona é nossa escudeira ali, a gente usa muito, né? E acaba que essas crianças depois que saem aí do quadro agudo, a gente deixa com a amiodarona, a maioria fica só com a amiodarona. E aí, se ficar tudo bem, passado um ano, a gente tenta parar de ajustar. Geralmente o que a gente faz é parar de ajustar a dose pelo peso. E vai sentindo como vai ficando, sabe? Para ir reduzindo gradualmente, porque realmente a maioria dessas crianças... esse feixe acessório, ele desaparece, fibrosa e desaparece. E aí a criança melhora e a gente não tem necessidade de ficar mantendo medicação. As famílias que têm, Kátia, crianças que têm taquicardia supraventricular, eles normalmente reconhecem em casa mesmo quando a criança está com taquicardia, né? Às vezes mesmo sem perceber a frequência, mas pelo estado geral, por palidez, por sonolência. Essas manobras vagais, elas podem ser feitas em casa pela família? A gente não recomenda muito, sabe? A gente gosta que... Geralmente as mães sabem mesmo, fica mais pálido, às vezes só de colocar a mão, ou sente já a blusinha pulando, sabe? Então a gente sempre recomenda que faça isso em ambiente hospitalar, sabe? Porque às vezes não reverte, ou às vezes acha que reverteu e não reverteu. Então a gente sempre acha melhor fazer isso... Monitorizado. Né? Porque acho que recentemente nós tivemos uma criança na UTI que fazia... esses mecanismos de reentradas,
Aí teve uma hora que a gente entrou e a mãe estava com um Gelox no rosto da criança. Já aprendeu. Assim, criança maiorzinha que faz manobra vagal e sai, né? Tudo bem, vou fazer o quê, né? Mas assim, começou a ficar persistente. O ideal, recomendado é que a gente leve pro atendimento mesmo. Essas mães têm até oxímetro já tem tudo, tem o kit, elas né? Sabem bastante. Completo. Elas sabem, tem algumas mães são muito, sabem muito. É, o perfil de mães, pais, cuidadores hoje é muito diferenciado, né? Então eles realmente sabem muitos detalhes da doença em si, né? E cada vez mais a gente tem que ir orientando mesmo, porque vão estar do nosso lado e a gente do lado deles, né? Sim. Com certeza. E, assim como outras áreas, né, outras especialidades, a cardiologia pediátrica tem alguns recursos propedêuticos assim que são bem importantes. O ecocardio talvez seja um dos mais utilizados, sem desmerecer o eletrocardiograma, que eu acho que sempre vai ter importância, né? A medicina pode avançar, mas ele sempre vai ter a sua importância. E eu só queria que vocês falassem alguma coisa, Cátia, primeiro assim, sobre indicações do eco transesofágico, por exemplo, né, que é um dos recursos que a gente vê hoje, pouco utilizado em criança devido à necessidade de sedação, né, ou até às vezes centro cirúrgico, né? E outros exames que a gente vê que hoje fazem parte desse arsenal, como ressonância cardíaca ou a cintilografia cardíaca. Não, perfeito. O eco transtorácico é o padrão ouro para diagnóstico de cardiopatia congênita, né? É um exame relativamente barato, simples, a gente consegue fazer sem sedação na maioria das vezes e a gente consegue diagnosticar quase tudo pelo eco transtorácico, né? Então, realmente a gente parte muito raramente para a necessidade de outros exames. E como o doutor falou, raio-x e eletro acabam sendo exames complementares ali, ajudam a reforçar o diagnóstico e a ajudar na condução do tratamento. É o kit. Né? E fora isso, o eco transesofágico em criança acaba sendo menos utilizado mesmo. Um dos motivos é a questão da sedação. E outro, porque a janela transtorácica da criança é muito boa, então a gente consegue avaliar quase que tudo pelo transtorácico, diferente de adulto, que tem uma janela mais limitada. Então acaba que o esofágico mostra muito mais coisa do que consegue ver o esofágico. Principalmente em relação a estruturas mais posteriores, né? Como é um eco esofágico, então estruturas como o átrio, as veias pulmonares são melhor avaliadas pelo eco transesofágico. Isso às vezes a gente precisa mesmo em criança. Então, alguns casos de CIA, por exemplo, que tem indicação de tratamento de fechamento percutâneo, o eco transesofágico está muito bem indicado, porque vai avaliar as bordas da CIA para ver se consegue colocar o amplátice adequadamente. Então, aí tem indicação. Suspeita de trombo, que a gente vai avaliar melhor nos apêndices atriais, melhor é com eco transesofágico. Às vezes, com torácico em criança, a gente consegue ver bem até o apêndice, mas na dúvida o esofágico ajuda nisso. Mas realmente tem essa interferência da questão da sedação, né? E aí, por isso, a gente acaba quase que vendo tudo pelo transtorácico. Raras coisas a gente precisa do esofágico. Em relação a outros exames, a angiotomografia também ajuda a gente bastante. O que eu digo sempre, as estruturas intracardíacas a gente vê muito bem pelo eco transtorácico. Agora, os vasos, tanto artérias quanto veias, se for proximal, ainda a gente avalia bem. Começa a suspeita ser uma posição mais distal do coração, já começa a ficar difícil para o eco transtorácico. E aí a angiotomo entra muito bem nesses casos. Então, suspeitas de coarctação que a gente não conseguiu avaliar, delimitar bem a região, a extensão, suspeita de drenagem anômala das veias pulmonares ou alguma alteração nas veias sistêmicas também, a angiotomo está muito bem indicada. Já a ressonância a gente usa mais para avaliação miocárdica. Então, suspeita de miocardite, hoje em dia, apesar da biópsia ainda ser o padrão ouro, é muito invasiva e a gente pode não conseguir achar, não detectar o vírus dependendo, porque vai no local, né, que for feita a biópsia. E a ressonância tem uma avaliação mais ampla. Existem várias técnicas de ressonância hoje em dia que estão levando a uma acurácia muito alta para miocardite. Então, hoje em dia, cada vez mais a ressonância tem indicação aí na miocardite. Diferente já da cintilografia, que era uma coisa que um exame que antigamente a gente usava bastante na suspeita de miocardite, e hoje já não é mais recomendado, justamente pela acurácia ser mais baixa, sabe? No caso que a ressonância seria melhor do que a cintilografia para essa finalidade, né? E aí, suspeita de miocárdio não compactado, a gente vê bem na ressonância, avaliação do ventrículo direito, função do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, a parte miocárdica a gente vê melhor na ressonância. E a parte dos vasos, aí a angiotomo pega bem e a gente consegue ter um bom diagnóstico. E apesar de eu não ter enumerado aqui a angiotomo,
É um recurso que a gente contou muito com ela nos anos mais recentes, né? Uhum. Nós tivemos pacientes em que até tive a oportunidade de fazer o transporte até a Ultramed. E o Dr. Roberto Menescal, acho que dá pra gente falar o nome dele, né? Porque certeza. É um aliado nosso, né? Com certeza. Quando tem esses quebra-cabeça cardíaco aí. Então, eu percebia mesmo quanto que faz diferença mesmo, não só a imagem em si, mas todo o processo, né, de avaliação das imagens durante o exame, né, que traz algumas informações que são bem importantes. Com certeza, não. O Roberto é nosso parceiraço, assim, no diagnóstico, e além dele ser super competente e ter uma experiência enorme em cardiopatias congênitas, ele está super disposto a nos ajudar sempre, sabe? E realmente, eu acho que depois do eco, é o exame que a gente mais utiliza aí, é angiotomo. E geralmente são os casos mais complicados que a gente precisa da ajuda dele. E apesar de ter uma logística um pouco complicada por ser feito em outro serviço, a gente sempre consegue dar um jeito e funciona muito bem. Ajuda muito a gente. E as reconstruções que ele faz, parece que é um atlas, né? Dá para ver todas as estruturas cardíacas. Facilita para a gente decidir o momento da cirurgia, facilita muito para o cirurgião. Então, é um grande ganho que a gente tem com o angiotomo, com certeza. Acho que mesmo para coronária de origem anômala é um exame importante, né? Perfeito. A coronária é uma outra urgência, né? Não comentei dessa, ela não é dependente do canal e nem da CIA, mas quando a gente faz o diagnóstico, e essa é importante que a gente fale, porque a clínica é diferente, né? O bebê nasce, é difícil não vai ter sopro, vai nascer bem, vai para casa, e geralmente é a hora que a pressão pulmonar cai, porque a coronária, nessa cardiopatia, ela tem a origem no tronco pulmonar. Enquanto a pressão pulmonar ainda está alta, mantém ainda um fluxo para perfusão de coronária, né? Conforme vai caindo a pressão pulmonar, em torno ali de 1 mês, 2 meses, começa a claudicar o fluxo para a coronária. E é aí que a criança começa a ter isquemia. E aí o que a gente percebe é um choro muito intenso dessa criança no momento das mamadas. Que é justamente o contrário do que a gente vê, né? Mamou calma, nesse caso não, ela mama, é o esforço que ela tem, e é aí que ela chora por isquemia mesmo. Então essas crianças, e aí por dor, infarto, por infarto. Uhum. Então elas infartam assim, e aí quando elas chegam no pronto-socorro, faz um raio-x, área cardíaca enorme, e sinais de insuficiência cardíaca, mesma franca, por disfunção importante do ventrículo direito, e geralmente elas já estão no limite ali. Que dó. E aí é uma indicação cirúrgica de urgência, realmente. E às vezes a coronária, às vezes é difícil conseguir o diagnóstico certeiro no eco, porque também é difícil de avaliar. E aí a angiotomo também tem um papel muito importante nesse diagnóstico. Porque a coronária, assim, eu já tive a oportunidade, Kátia, de ver uma cirurgia cardíaca de reimplante de coronária. Eu não sei nem como é que consegue enxergar ela, né? É muito pequena, é muito pequena. E dá ponto ainda naquela estrutura. Não, é uma coisa, assim, eu também não sei como consegue, não. Mas é impressionante. Eu falei do angiotomo, mas assim, o eletro também é bastante importante aí no diagnóstico da coronária anômala. Então, é mais um fator e uma cardiopatia que tem indicação de urgência aí para cirurgia, com certeza. Até porque muitas vezes, mesmo fazendo o reimplante da coronária, essas crianças acabam na fila do transplante, né? Sim, porque às vezes não consegue recuperar tudo, né? A gente teve um caso, doutor, não sei se o senhor lembra, fazer uns 2, 3, acho que mais de uns 3 anos, uma pequenininha que tá bem, graças a Deus, e ela teve uma disfunção importante e recuperou. É aquela que foi operada aqui ou que foi para São Paulo? Foi no infantil. Infantil, me lembro. A equipe do Dr. Júnior, né, que operou, né? Ficou bem. E assim, a maioria consegue recuperar. O bom das crianças, né, que eu digo que eu fiz pediatria, um dos motivos é esse, né, que as crianças recuperam muito, né. Depois de velha a gente já corrui uma coisa, já não recupera mais outra. As crianças elas recuperam muito. Bom, Kátia, eu acho que foi um momento bastante esclarecedor, não só para quem está nos ouvindo, mas para nós também. Eu sou suspeito de falar que a gente tem uma colaboração diária aí lá no nosso hospital universitário. Ressalto que a Kátia fez o eco fetal dos nossos 2 filhos mais novos, né? Nossa, eu ficava tão nervosa quando eu estava naquela escola. Porque existe uma confiança muito grande, e você sabe disso, é uma confiança que eu deposito publicamente. Tive a oportunidade de conhecer você como residente da pediatria. Até me lembro esse dia, eu estava lembrando, talvez você nem se lembre, mas uma apresentação sua naquelas aulas do departamento de pediatria, que você falou assim, daí a gente abre um parênteses, daí tinha uma animação de um parênteses. Eu lembro disso, eu gostava muito de fazer as apresentações, até hoje eu gosto. Ele te deu um trabalho enorme para fazer.
Verdade, eu lembro dessa apresentação. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento, e acredito que para quem está ouvindo vai ser bastante esclarecedor e talvez motive inclusive o surgimento de novas dúvidas, né, que a gente pode pontuar na medida que a gente souber. Sim. E quem sabe pensar até num outro episódio futuramente que a gente possa trazer novamente esse assunto tão importante que é a cardiologia infantil e as crianças com cardiopatias congênitas, né? Não, perfeito, eu que agradeço imensamente vocês pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e ouvir tudo isso do senhor, que é alguém com quem eu aprendi tudo quase, né? Então, muito obrigada pelo convite, parabenizá-los pelo canal e pelo projeto, acho que realmente é uma importância muito grande, acho que o nosso papel como médico num serviço em que a gente tem universitários, né? É informar e compartilhar informações, né? Compartilhar conhecimento. Acho que isso talvez seja o mais importante de tudo, né? Para que a gente possa ter um tratamento aí igualitário para todo mundo. Acho que isso é o mais importante. Eu fico à disposição, com certeza, aí se tiverem dúvidas e se quiser me chamar novas vezes, estarei à disposição, com certeza. Eu acho que é até legal vocês colocarem nos comentários, porque a gente tenta fazer várias pequenas aproximações, né? Tá. Então, esse é um ponto inicial. Talvez o pessoal queira saber mais de cuidados pós-operatórios, né? Sim. Coisas que vão... a intenção é não parar. O Pedincast veio para ficar, né, Arnilda? A gente quer cada vez mais avançar nos episódios e dar continuidade. Então, se vocês tiverem ideia, quiserem temas específicos, né? A gente marca um novo encontro. Sim. E vai ser um prazer para a gente receber você de novo aqui. Obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Obrigado, Kátia.